Olá, focadinhos e focadões! Sou o professor Leonardo Vasconcelos, professor de Noções de Informática. Estamos aqui para fazer uma correção extraoficial do gabarito da prova do Colégio Pedro II, ano de 2024. Mas antes da gente começar, siga lá no meu Instagram, @professor.leonardo.vasconcelos. Qualquer dúvida, pode enviar mensagens. Questão de número 21. O bit é uma unidade binária que serve para o armazenamento e o processamento de informações em um computador. O byte é uma unidade de medida representada por um conjunto de bits. O valor preciso de um byte é. Vamos lá. Essa questão é uma questão clássica, muito tranquila e que normalmente cai em prova. Lembrando que, quando a gente fala de bit, ele é apenas o 0 ou o 1. Quando a gente fala de byte, ele é um octeto de bits, ou seja, um conjunto com 8 bits, ou ainda um caractere, uma letra, um símbolo qualquer. Olhando para as alternativas, o gabarito, então, é a letra C, 8 bits. Um byte equivale a 8 bits. Questão de número 22. Com o advento da interconexão de computadores, surgiu também um amplo cenário de possibilidades em termos de redes, internet e serviços de comunicação. A intranet, tem que ter cuidado, ele quer a intranet. A intranet, para quem não sabe, é uma rede privada interna de uma empresa, de uma organização. Por isso que o gabarito vai ser a letra D. Um serviço de streaming de áudio e vídeo é a transmissão de áudio e vídeo. Por exemplo, você está assistindo essa aula pelo YouTube, você está fazendo nesse momento o streaming. Você não fez o download do arquivo completo para depois assistir. Você está assistindo, entre aspas, online. Uma rede pública de internet de alta velocidade. A internet é uma rede pública mundial de computadores e utiliza altíssima velocidade. Letra C, um sistema de comunicação via satélite para uso governamental. O satélite governamental que usa a banda X, também pode usar a banda KU, ele funciona para trafegar redes, dados, principalmente da área militar. Porém, aqui no Brasil, a gente também tem satélites de geomonitoramento, utilizados por outros órgãos, como o IBAMA, por exemplo. Letra E, uma rede de computadores com conexão Wi-Fi exclusiva de locais públicos. Essa rede Wi-Fi de locais públicos, a gente fala que é um Wi-Fi público, é um Wi-Fi que a empresa, a organização ou o próprio governo está liberando para que você possa acessar uma rede sem fio que qualquer um pode utilizar, normalmente mediante a cadastro. Então, gabarito da 22, intranet é uma rede privada de computadores usada internamente numa organização por seus funcionários, colaboradores internos. Questão de número 23. Normalmente, quando excluímos arquivos ou pastas no sistema operacional Windows, eles são automaticamente enviados para a lixeira, possibilitando sua recuperação posterior. O procedimento a seguir, por meio de combinações de tecla, descreve corretamente o processo para a exclusão instantânea e permanente desses itens, sem enviá-los diretamente para a lixeira e sem a necessidade de limpar a lixeira posteriormente. Passo 1. Selecionar a pasta ou grupo de arquivos a serem excluídos. Passo 2. Manter a tecla pressionada enquanto pressiona a tecla Delete. O termo que completa corretamente a frase descrita no passo 2 é: vamos lá, para excluir permanentemente, você sempre vai usar a tecla Shift mais qualquer procedimento de exclusão, podendo ser, por exemplo, a tecla Shift mais a tecla Delete, tendo como gabarito, então, a letra E. Poderia ser selecionar o arquivo, clicar com o botão direito, Shift, escolher excluir, abrir o gerenciador de arquivo Windows Explorer, explorador de arquivos do Windows,
Selecionar o arquivo, pressionar Shift e ir lá no ícone da ferramenta excluir. Também excluía permanentemente. Clicar e arrastar para a lixeira antes de soltar, pressionar e manter pressionada a tecla Shift. Após isso, soltar. Excluiria permanentemente. É bom também lembrar que só vai para a lixeira arquivos do HD, do SSD. Pendrive, cartão de memória, pasta compartilhada em rede, normalmente é excluso permanentemente sem ir para a lixeira. Questão número 24. Em relação aos recursos do sistema operacional Windows 11, foram feitas as seguintes afirmativas. 1. É possível criar diversas áreas de trabalho para manter o projeto não relacionado e em andamento em organizações. Sim, você pode usar o recurso chamado visão de tarefas. Vou abrir aqui para vocês visualizarem o visão de tarefas, onde eu posso criar novas áreas de trabalho e alternar entre elas. Sim, é possível. Pode, permite, eu sempre falo, é possível, pode, permite, geralmente está correto. Ao ativar o modo suspender, o computador permanecerá ligado, mas com baixo consumo de energia, e os aplicativos permanecerão abertos. Olha aqui, quando você vem, tem a opção aqui de suspender, e o suspender está escrito ali, ó, o computador permanece ligado, mas com baixo consumo de energia, os aplicativos ficarão abertos assim quando o computador é ativado, você volta instantaneamente para o ponto que estava. Então, sim, o suspender, ele suspende o modo, suspende o computador, desligando alguns componentes de hardware, como monitor, como impressora, alguns componentes, mantendo um baixo consumo de energia, e ao mexer no teclado ou apertar novamente o botão de ligar, ele vai retornar na tela de bloqueio e, quando você desbloquear, ele volta no local onde você estava, com os programas e arquivos que estavam abertos. 3. O sistema de arquivo utilizado por esse sistema operacional é o Extend 4, XT4, oferecendo mais configurações de segurança em comparação com o antigo sistema NTFS. O NTFS, Sistema de Arquivo de Nova Tecnologia, é o sistema de arquivo do Windows, então não é o Extend, é o NTFS. Inclusive, aqui, ó, ao clicar com o botão direito e mandar formatar um disco, eu posso escolher o sistema de arquivo e o padrão utilizado pelo Windows 10, pelo Windows 11, é o NTFS. Entretanto, quando você vai formatar pendrives, cartão de memória, ainda tem a opção do FAT16. O FAT16 é um antigo sistema operacional, ele é mais rápido, porém menos seguro. O NTFS, o Sistema de Arquivos de Nova Tecnologia, ele é um pouco mais lento, mas contém segurança. Então, essa última afirmação está falsa, permanecendo verdadeira. A 1, a 2 e a 3 sendo falsa, gabarito. Então, vai ser a letra D. Marca aí, gabarito, letra D. Questão de item número 25. A acessibilidade no Windows 11 engloba um conjunto de recursos e configurações que visam tornar o sistema operacional mais acessível e confortável para pessoas com diversas necessidades e preferências. Não é um recurso ou configuração de acessibilidade no Windows 11. Primeira coisa, você tem que saber, dentro do Windows 11, tecla de atalho Windows I abre as configurações, ou menu iniciar configurações. Dentro de acessibilidade, você vai ter diversas acessibilidades para a visão, como, por exemplo, tamanho do texto, efeito visual, primeiro, ponteiro do mouse e entrada em toque, cor de texto, lupa, filtro de cores, temas de contraste, narradores para audição, áudios e legendas para interação, fala, teclado, mouse, controle de olhos. E ele coloca aqui, ó, acesso por voz. Você tem como ativar para pessoas que têm problema de fala, de motora, para que você tenha o acesso por voz. Está vendo aqui? Acesso por voz está em fala. Tudo bem? Aqui, ó. Acesso por voz está aqui em fala. Deixa eu sair da frente, que eu acho que fica melhor para vocês. Controle por olhos.
Também é outro para quem tem problema motor. Aqui, ó, controle com os olhos. As legendas ao vivo, para quem tem problema de audição. Aqui, ó, legenda ao vivo. Filtro de cores. Você pode colocar temas de cor, filtros, principalmente para quem tem daltonismo. Aqui, ó, filtro de cores para daltonismo, escala em cinza, invertido, temas de contraste. Então, também existe. Agora, se você olhar a última, ou Windows, nenhuma versão tem conversão de linguagem de sinais. Então, esse vai ser o gabarito daquele que não é um recurso. Preste atenção, na hora da prova tem que destacar. Não é um recurso, ou seja, ele não tem conversão de linguagem de sinais, mas você pode instalar outro aplicativo que faça isso. Questão de item número 26. O Microsoft Excel oferece uma ampla variedade de fórmulas, funções e recursos fundamentais para realizar operações matemáticas, estatísticas e financeiras com rapidez e precisão. A alternativa que apresenta a fórmula incorreta no Excel, quando você digitar a fórmula do Excel, ele tem que dar um erro ou informar através de uma janela que há algum erro na fórmula. A letra A, você está usando aqui a soma, utilizando o sinal de mais entre dois números. Pode? Pode. Dentro do parêntese de uma soma tem que ter um número, qualquer número. Então, eu poderia ter o ponto e vírgula para separar os dois números, que é o mais comum. Poderia ter o dois pontos para ser um conjunto de células, o intervalo de células, ou utilizar caracteres dentro do parênteses para fazer cálculos e sobrar números. Por exemplo, ele primeiro somaria A1 mais B1 e somaria nada, só esse número que sobrou. Mais C2 do lado de fora. Então, essa aqui está verdadeira, lembrando que ele quer a incorreta. Na letra B, todos os valores estão separados por ponto e vírgula, não tem problema nenhum, está corretíssimo. Na letra C, é a questão que a gente vai falar que tem problema. Por quê? Ele utiliza aqui, ó, dois pontos. Então, isso é um conjunto de células. Quando eu tenho um conjunto de células, obrigatoriamente eu teria que ter um ponto e uma vírgula para separar esse conjunto. Ele era um conjunto de células, ponto e vírgula, outro conjunto de células. Ou utilizar o espaço entre os dois conjuntos. Lembrando que quando eu uso um espaço entre dois conjuntos, ele faria, nesse caso, a soma da interseção, do encontro dos dois conjuntos. Mas o sinal de mais não pode. Inclusive, se eu escrever isso no Excel, vai dar erro. As demais não darão erro. Vou colocar aqui em prática para vocês poderem ver que essa dá erro. Abrindo aqui o Excel, vou dar um zoom para que vocês possam ver. Ó, eu preciso colocar a fórmula aqui após o A5, tá? Vou colocar nessa célula, porque o A5 está sendo usado. Igual a soma, abre parênteses, A1, 2. Professor, está em letra minúscula, não tem problema não. Você pode escrever em letra minúscula, ele corrige para você automaticamente. Mas eu vou botar igualzinho, A1, 2 pontos. A5 mais B1, 2 pontos, B6. Ao pressionar, fechar parênteses, ao pressionar Enter, ele vai dar o erro, hashtag N/D. Não dá para desenvolver, não dá para encontrar uma resposta, tem erro nisso aí. Você escreveu algo errado. E o erro é exatamente aquele sinal de mais. Esse sinal de mais. Mas, professor, e a letra A tinha o sinal de mais? Igual a soma, abre parênteses, A1 mais B1, fecha parênteses, mais C2. Essa não vai dar erro. Ao pressionar Enter, ele vai dar o resultado. Se eu tivesse número, ó, por exemplo, um aqui, um aqui, um aqui, ele calcularia a soma normalmente. E a outra ainda continua com erro, tá? Então, fechando aqui o Excel, gabarito da nossa questão é a letra C. Vamos lá, letra D. Soma dois números separados por ponto e vírgula, mais um número entre parênteses, mais uma célula entre parênteses. Precisava o parênteses? Não precisava, mas se você colocar, não faz diferença.
mais B2. Então, essa aqui está corretíssima. Muitos alunos me questionaram num erro, talvez, de digitação do operador desse espaço aqui após o ponto e vírgula. Colocar espaço hoje em dia, deixa eu abrir aqui de novo o Excel, não é um problema, não é problema. Ele corrige a maioria dos espaços, excluindo ao pressionar Enter. Tá? Então, não teria problema escrever a soma, não pode ser na célula nem A1, nem B2, nem C1, nem C2. Vou botar aqui embaixo, como eu havia feito antes, aqui, igual a soma, abre parênteses, A1, 2 pontos, B2, ponto e vírgula, espaço. Ó. Dei o espaço. C1, 2 pontos, D2, fecha parênteses, mais, entre parênteses, o sinal, a célula E1, fecha parênteses. Ao pressionar Enter, não deu erro nenhum. Já deu até o valor ali zero, porque não tem nada preenchido. Caso eu fosse preenchido, ó, A1, A2, C1 até D2 e E1, todas elas ali que estavam preenchidas, ele fez a soma normalmente. Então, gabarito dessa questão só pode ser realmente a letra C, exatamente por causa desse mais entre dois conjuntos de células. Questão de item número 27. O conhecimento técnico e a utilização adequada do Microsoft Word permite economizar tempo e produzir documentos de alta qualidade. Os estilos, sem querer, estilos rápidos são: letra A, recurso que possibilita a edição simultânea de vários documentos. Letra B, conjunto reutilizável de opções de formatação para aplicar rapidamente ao texto. Letra C, arquivos que auxiliam na criação de documentos atraentes e com aparência profissional. Letra D, recursos que reduzem o tamanho do arquivo do documento, permitindo sua rápida compressão. Ou letra E, modelo de layout utilizado para dar aparência com qualidade design no documento. Os estilos rápidos são conjuntos reutilizáveis de opções de formatação. Professor, me mostra o que é isso. Deixa eu aparecer de novo, abrir meu Word. Ele fala do Word, abrir um documento em branco. Na guia página inicial, a gente tem esses estilos, onde eu posso utilizar para formatar de maneira rápida meu texto, utilizando título 1, título 2, título, subtítulo, ênfases, citações, tem vários, eu posso criar meu estilo, isso vai padronizar o documento na hora de formatar esse documento. Professor, eu procurei estilo rápido aqui e ele mostrou estilo rápido do Word Art. É simplesmente utilizar efeitos de formatação de textos rápido. Se eu tivesse selecionado uma forma, existe estilo rápido para forma, estilo rápido para gráfico, estilo de imagem. Lembrando que a gente está falando de estilo rápido, é alterar o visual, alterar a formatação, colocando cores, colocando fontes, colocando formatações padronizadas para o texto, para o gráfico, a forma, a imagem, rapidamente. Gabarito letra B. Recurso que possibilita a edição simultânea de vários documentos, é só ir abrindo vários documentos, você pode editá-los. Arquivo que auxilia na criação de documentos atraentes com aparência profissional, existe modelos. Modelos. Letra D. Letra D, isso. Recursos que reduzem o tamanho do arquivo, permitindo sua rápida compressão. Você pode reduzir, até na hora de estar salvando, o tamanho da imagem. Existem opções para isso, para fazer compressão. E letra E, modelo de layout utilizado para dar aparência com qualidade design ao documento. Normalmente, esses modelos de layout, a gente fala do PowerPoint, quando a gente está falando de modelo de layout para slide. Porém, a gente pode entender que esses modelos são templates, são arquivos que você podem utilizar aqui, ó, na hora de abrir um novo documento, existem vários modelos que você pode utilizar, inclusive procurar modelos online. Então, realmente, o 27, gabarito, letra B. 28, o usuário precisou formatar o número 2 na fórmula de moléculas de água H2O no Microsoft Word para que esse número fosse exibido abaixo, na linha de texto normal.
O botão usado para essa formatação específica é o subescrito. Reparem que ele diminui o tamanho da fonte colocando embaixo aqui no Word. Vamos voltar lá no Word, naquele documento que a gente se encontrava. Vou dar um zoom aqui para que vocês possam ver. Escrevi tudo maiúsculo, H2O, selecionei somente o número 2, vim aqui em subescrito, ou tecla de atalho Ctrl igual, e ele vai reduzir o tamanho da fonte colocando embaixo. Lembrando lá que estava em negrito, não tem problema, não faz diferença na hora da prova, porque ele queria só saber qual era a formatação específica aplicada para diminuir o tamanho da fonte ficando embaixo, subescrito. Relevo é um efeito de texto que você pode colocar para aparecer a fonte mais em alta. Capitular, a primeira letra de um parágrafo fica maior, ocupando 3 linhas do parágrafo. Taxado, vai cortar o texto com uma linha. Realce, canetinha de marca-texto, luminous color, destacando o texto selecionado. Questão número 29. Um pequeno arquivo de texto enviado por site da web ao navegador para guardar informações sobre as preferências do usuário, no qual é armazenado no computador deste usuário sempre que visita esse. Saiu errado aqui, vou corrigir depois. Esses sites, tá? Era para ter saído sites. Na hora de corrigir, eu acerto isso para vocês. É chamado de... Então, ele quer saber um pequeno arquivo de texto enviado por site da web. Esse arquivo de texto ele guarda suas preferências de navegação. Se chama cookie. Cookie são pequenos arquivos de texto que guardam a preferência de navegação do usuário, como formulários preenchidos, como, por exemplo, um login que foi feito no site para permanecer conectado, como, por exemplo, páginas e o que você buscou na web. Isso são pequenos arquivos de texto enviados. Página de web é o próprio site. Servidor de rede. Servidor de rede serve para armazenar recursos e serviços de rede, como, por exemplo, página de web. Cache do navegador armazena arquivos como imagem, texto e outros sites acessados. Então, ele faz o download do site e armazena nesse cache do navegador, ou pode também se chamar arquivos temporários da internet. Arquivos de download são arquivos que você baixou. Por padrão, salva na pasta downloads. É aquele que você fez o download, o usuário escolheu baixar para sua máquina. Como ele queria pequenos arquivos de texto que guardam preferências, letra C, cookie. E a última questão de número 30. O Google Meet é uma plataforma de videoconferência do Google que permite reuniões e colaborações ao tempo real pela internet. Sobre os recursos do Google Meet, analise as sentenças. Não permite adicionar legenda a uma transmissão ao vivo. Olha só, pode, permite, é possível. Falou mal, não tem significado. Ninguém vai falar, não faz isso, não faz aquilo. Está errado, está falso a primeira. Hoje permite, sim, adicionar legendas. Enquanto você vai falando, ele vai legendando. 2, é possível. Vou marcar aqui, verdadeiro. É possível, pode, permite, é possível. Geralmente está correta. É possível compartilhar uma tela inteira do computador, uma janela ou uma guia do navegador do Google Chrome. Sim, está verdadeiro. Próximo ali. Permite ao organizador da reunião desativar o som dos microfones dos participantes. No entanto, os mesmos participantes que desejarem falar poderão reativar o som por conta própria após terem sido silenciados. Pode, permite, é possível. Geralmente, as bancas utilizam esse recurso para tornar a afirmação verdadeira. Isso aí está verdadeiro. A primeira está falsa, eu já eliminaria a letra A, a letra B e a letra D. A segunda está verdadeira e a última verdadeira. Então, já eliminaria a C. Gabarito passa a ser a letra E. Marca aí, número 30, letra E. Pessoal, chegamos ao fim. Para quem não me conhecia, sou o professor Leonardo Vasconcelos. Você pode me seguir lá pelo meu Instagram, @professor.leonardo.vasconcelos. Tirar qualquer dúvida, pode enviar aí mensagem por direct, eu vou responder. Beijos para você. Fique com Deus. Espero que vocês tenham gostado dessa correção.
e nos encontramos numa próxima correção, numa próxima aula. E seja focado no edital. Beijo, beijo. Tchau, tchau. Fique com Deus.